Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar rica, abundante e poderosamente. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus no capítulo 7, verso de número 13, é quando Jesus entra na cidade de Naim e ele se depara com um cortejo já de uma viúva, já havia perdido o seu marido e agora ela ia enterrar o seu filho único. E Jesus está entrando na cidade e o texto vai dizer que, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão e ele disse: não chores. O que me chama a atenção nesse verso de número 13, com essa fala de Jesus, não chores, é que muitas das vezes vão olhar para as nossas circunstâncias, para o problema que nós estamos passando, e ele não vai ser contextualizado com aquilo que Deus está falando. O cenário é um cenário de luta, é um cenário de perda. Aquela mulher já estava percorrendo aquele caminho pela segunda vez, estava passando por aqueles problemas pela segunda vez, que a primeira vez foi o velório do marido, foi o choro pelo marido, foi o lamento pela morte do marido, foi o caminho que ela fez para enterrar o marido. Agora ela está indo pela segunda vez para fazer isso com seu único filho, com quem ela fez projetos de dividir o resto da sua vida, com alguém que seria o responsável pelo seu sustento, com alguém que seria responsável pelo seu amparo, e agora ela se vê novamente nesse tipo de situação. E muitas das vezes nós nos encontramos assim. A gente parece que está vivendo de novo as mesmas lutas, as mesmas provas, as mesmas adversidades. E a pergunta que a gente faz parece que isso só acontece comigo. Parece que só comigo as coisas estão erradas. Mas dessa vez, Jesus está entrando na cidade de Naim. Da primeira vez, Jesus não entrou. Da primeira vez, Jesus não consolou. Da primeira vez, Jesus não se encontrou com ela. Mas da segunda vez, o texto diz que Jesus vem entrando na cidade e vendo-a. Tem uma multidão que acompanha ele, tem uma multidão que acompanha ela, mas aqui o artigo é artigo de ele olhar a individualidade dela. Aquela multidão tinha também as suas demandas, quem sabe naquela multidão também tinha pessoas com algumas necessidades, mas Jesus viu ela. Ele não vai deixar de te enxergar, independente de você estar em um lugar com muita gente, ou num lugar que de repente não seja tão visitado, mas ele já te viu, ele conhece as tuas necessidades, ele sabe das tuas dores, ele sabe daquilo que está te causando choro, e ele chegou para enxugar as tuas lágrimas. E quando Jesus diz para aquela mulher, não chores, é como se alguém olhasse para ela: como não chorar se eu estou indo enterrar os meus sonhos, se eu estou indo enterrar os meus projetos, se eu estou indo enterrar as promessas que foram feitas e não se cumpriram. É aquela dicotomia, aquele conflito de identidade entre o momento que você está vivendo com a palavra que Deus te dá, que parece que não se encaixa. Mas quando Jesus diz, não chores, é porque ele estava dizendo para ela: mulher, por este motivo, tu nunca mais vai chorar. Então, queridos, tenha fé, não desista. E não deixe que ninguém vá enterrar os teus sonhos. Aquela mulher estava cercada por uma multidão que chorava, que lamentava, que acompanhava, que a consolava, mas estavam indo com o propósito de enterrar o filho dela. E muitas das vezes tem gente que anda com a gente, que chora com a gente, que caminha com a gente, que nos consola, mas que estão dispostas a nos ajudar a enterrar os nossos sonhos. Nós precisamos nos encontrar com alguém que ressuscite o nosso sonho. E esse alguém é alguém vindo da parte de Deus. No caso dessa mulher, o próprio Jesus entrou no caminho dela. Procure andar com pessoas que vá fazer você acreditar que mesmo que esteja morto, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, as promessas, aquilo que Deus disse que vai fazer, mesmo que possa ter morrido em determinado momento, vai reviver, haverá vida. E o texto diz que Jesus dá uma palavra, fala com aquele moço morto,
ele se levanta e ele devolve para sua mãe. Aquilo que é teu vai voltar para tua mão, vai continuar contigo, vai prosperar, vai dar certo, vai acontecer. E sabe que o texto lá termina dizendo que houve um grande temor entre eles. Você está entendendo isso? Que o que Deus vai fazer na tua vida vai trazer glorificação para o nome dele. O milagre é teu, o testemunho é teu, a virada de história é tua, mas a exaltação, a glorificação será para o nome do Senhor, porque o texto diz que por causa disso percorreu dele uma grande fama. É o nome do Senhor que será glorificado. Fique com essa palavra no teu coração. Os teus sonhos não serão enterrados. Jesus está entrando no seu caminho. Recebe essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe, que Ele te sustente, que Ele te dê graça e que Ele coloque pessoas certas para andar no teu caminho e te ajudar a acreditar naquilo que Ele tem te prometido. Fique na paz, no nome de Jesus. Amém?